Sejam bem-vindos a mais um episódio de Por Trás do Anúncio. E hoje eu recebo uma empresária muito querida, tenho certeza que vai trazer muitos insights para a nossa conversa. E eu tenho uma apresentação, ela merece. Diretora comercial da FJ Assessoria, a Cândida atua no desenvolvimento e na gestão de corretores de seguros, unindo relacionamento, estratégia e visão prática. A FJ Assessoria conecta profissionais e seguradoras parceiras, oferecendo suporte, tecnologia e oportunidades de crescimento no setor. Seja muito bem-vinda, Cândida. Muito obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês. Perfeito. Cândida, para nós começarmos já, vamos esclarecer, eu acredito que tenho muita dúvida, né, no papel da Cândida dentro do mercado de seguros. O que é a parte da seguradora, a parte da assessoria e propriamente o corretor de seguros, Sim. né? Explique para nós. Existe eu sempre digo, um conflito de entendimento, né? Sim. Sobre o que é uma seguradora, o que é uma assessoria e o que é um corretor de seguros. Nós, enquanto assessorias, nós somos representantes das companhias de seguro, como se fôssemos franquias de marcas e trabalhamos atendendo corretores de seguro para que eles vendam as nossas marcas. Então, assim, uma assessoria de seguro hoje não vende diretamente, não atende o cliente final, né? E sim dá o suporte para o corretor para que ele possa fazer esse atendimento e essa venda. E aí sim, muitas vezes essa questão de entender os papéis de cada um faz com que, eu vou contratar direto com a Cândida. Isso. E não é assim, É né? bem isso. Muita gente me procura. Cândida, eu preciso fazer o seguro do meu carro. Tu faz? Né? O que acontece nessa situação? A gente trabalha hoje. A FJ Assessoria é uma empresa que tem 20 anos no mercado. Nossa. Né? E a gente tem 180 corretores parceiros. Uau. Né? Em todo o interior do estado. A gente não trabalha só aqui, no Vale do Taquari, mas também na região das Missões, Planalto, região central, Vale do Rio Pardo. Né? E então a gente tem muitos parceiros. Né? E aí a gente faz essas indicações. Vai ver qual é que é o parceiro mais próximo para aquela pessoa e indica. Inclusive passa de mais que um para não ter aquela coisa, não, tu está priorizando alguns, né? Tu acaba sendo o polo aqui na região, né? Se tornou uma referência, né? A assessoria de seguros aqui na região só temos nós, né? E na maior parte do interior do estado, salvo capital, na capital, região metropolitana, tem mais, mas aqui no interior do estado são pouquíssimas. E como empreender e liderar esse mercado que é tão tradicional, né, Cândida? E tão masculino, né? Exato. Eu queria ouvir um pouco a tua visão, né, a tua percepção disso. Bom, para te ter uma ideia, Miriam, quando eu entrei há 20 e poucos anos atrás nesse ramo, eu era uma das poucas mulheres, né? E ainda sou uma das poucas mulheres. Porque esse ramo é um ramo 90 e alguns % masculino. Né? E quando eu entrei no mercado, porque eu venho de uma história familiar no ramo do seguro, né? Mas quando eu entrei numa companhia de seguro, na primeira companhia de seguros, eu entrei numa companhia militar, que era 98%. Tinha eu e mais uma mulher. Né? E essa assessoria surgiu através do meu marido. Né? A gente começou, a FJ Assessoria começou em Santa Cruz do Sul, com 6 corretoras, onde a gente assumiu 6, e de lá para cá nos tornamos 180. Tem meses que a gente aumenta, né? Então a gente está sempre em busca de novos parceiros e também de novas companhias. E essa minha colocação no mercado foi estranha, mas ao mesmo tempo muito boa. Porque quando eu comecei, porque eu sempre visitei regiões, eu sempre viajei muito, né? Eu ia para uma cidade onde eu não conhecia ninguém, eu tinha que me apresentar. Isso no começo fazíamos eu e meu marido, né? E depois a parte comercial ficou só comigo. E eu tinha que me apresentar, chegar numa região onde eu não conhecia ninguém e dar a cara a tapa, né? E fazer a coisa, vender aquela marca e fazer a coisa acontecer. Sim. E muitas vezes com toda essa questão de não entenderem qual é o papel da Cândida no meio disso. Porque daqui a pouco chega uma estranha de uma outra região, principalmente assim, quando a gente assumiu a região do Planalto, a gente assumiu
no lugar de uma outra pessoa. Então, a gente foi colocado lá para arrumar uma região, Sim. né? Então, os corretores sabiam que uma outra assessoria iria atender, mas quem são essas pessoas? E a gente mora no interior, né? Sim, tem aquela desconfiança. Tem aquela coisa, como é que eu vou largar minha carteira, minha produção, na mão de pessoas que eu nunca ouvi falar, que eu nunca vi na minha vida Sim. e que vêm de outro lugar, Sim, sim. né? Sim. Então, assim, se criou hoje um relacionamento muito grande. Hoje a gente brinca, porque quando eu viajo para atender, visitar corretores, né? Não viajo mais tanto como eu fazia Sim, no antigamente, porque hoje eu tenho pessoas que fazem isso para mim. Mas quando eu vou, o meu marido mexe comigo. Qual é que é o cronograma? Porque não é só aquela coisa das 8 da manhã às 6 da tarde, né? Hoje eu tenho vínculo com pessoas, vínculos familiares, né? A gente tem uma amizade muito grande com famílias de corretores. Então, tipo, Sim. eu vou para a região do Planalto, eu vou para Santa Cruz, eu tenho janta na casa dos corretores com as suas famílias, né? Então, se criou uma proximidade muito grande em função, acho que, da nossa a retidez na forma de trabalhar, né? E de mostrar o que realmente é o correto e o que não é o correto. E na tua área, precisamos de relacionamento, né? Porque se a gente não se relaciona, não entende que o cliente, qual é a necessidade daquele cliente, como tu vai indicar a melhor corretora? E é bem isso. Eu sempre dizia, hoje até mudou, né? Antigamente eu dizia, eu só vendo papel, né? Eu vendo papel. Hoje eu nem vendo papel, né? O mundo virtual eu não vendo. Na verdade, eu não vendo é nada. Eu não tenho nada sólido, tangível para entregar para a pessoa, né? Então, assim, ó, é muita confiança. É muito acreditar naquela pessoa, naquela empresa e naquela equipe. Sim, né? É verdade. E como treinar a tua equipe, né, para ter esse mesmo sentimento teu próximo, se importar com o outro? Quais foram os teus desafios dentro disso? Tu sabe que a gente sempre foi muito feliz nisso. Nós temos pessoas que estão conosco há 20 anos, desde que a gente abriu. E temos pessoas, a gente sempre buscou pessoas fora do mercado, né? Para treinar e para ensinar a nossa forma de trabalho. Então, o Fernando, que é muito técnico, né? Que é o meu marido, ele, junto com a equipe, ele trabalha toda essa parte, da parte técnica, do produto, né? E eu faço a parte de comercial com os nossos gerentes. Hoje a gente tem 5 gerentes comerciais que fazem toda a região, todo o interior do estado, representando as nossas marcas. Perfeito. E tu entende que tem regiões diferentes umas das outras no questão de comunicação, de entender a importância do seguro, do valor dele? Muito. Porque o que acontece? O seguro é cultural, né? Então, depende da situação, depende das pessoas e da região, tu não trabalha dessa forma. Não precisa. É a mesma coisa o seguro de vida, né? Quando eu comecei há 20 anos atrás, e hoje eu ainda escuto isso, né? Tu tem muito a questão de que, eu vou fazer um seguro de vida para deixar para minha mulher ficar bem, né? Ou os meus filhos que trabalhem para ter um dinheiro, né? Então, a gente teve que desconstruir isso em muitas regiões, né? Porque o que é mais comum é o seguro do automóvel, que é o que todo mundo tem medo, né? Aí é onde tu fala num seguro residencial, que é toda a tua vida que está ali, né? Naquele ambiente, naquela casa, naquela estrutura. As pessoas muitas vezes não têm, porque é uma questão cultural. Tu só vai proteger o teu automóvel, né? Então se faz todo hoje um trabalho em cima de produtos específicos também para sair do automóvel. Eu sempre digo que o automóvel é o feijão com arroz, né? É o que todo mundo quer, né? Agora, um residencial, um condomínio, né? Até hoje, para te fazer uma locação de um imóvel, tu precisa ter um seguro de fiança locatícia, né? Porque se terminou com a função de que agora eu tenho que ter um fiador, uma pessoa que assine por mim. Hoje tu consegue fazer um seguro onde tu vai conseguir fazer uma locação, sem ter ninguém junto com isso, né? Então, são paradigmas que são quebrados, né? Exato.
E muito disso, né, de enxergar, para quem não entende de seguro, enxergar valor deve ser realmente um trabalho diário ali, né, de entender o momento da pessoa, direcionar, Eu sempre explicar digo para para o corretor, que é quem trabalha com o público final, com o comprador mesmo, né, do produto, ele é um guerreiro. Porque assim, ó, se tu começar a trabalhar produtos diferenciados, né, tu tem que convencer essa pessoa e mostrar para ela que isso é importante para a vida dela, né? Eu sempre digo, num seguro de vida, a primeira coisa que tu pensa num seguro de vida é só na morte. Não, tu tem doenças graves, tu tem invalidez por acidente, tu tem vários outros quesitos e cláusulas que tu pode contratar para tua vida, não é para tua morte, né? Um exemplo é um câncer, né? Hoje o câncer, tu tem um diagnóstico de câncer dentro de uma cobertura de seguro de vida, onde tu vai receber ele em vida, independente se tu vai usar para o tratamento ou não. Então, tu fazer as pessoas entenderem isso é bem difícil. diferente, por exemplo, do mercado americano, né? Que já o seguro está muito mais difundido, as pessoas já compreendem, contratam, e o brasileiro ainda assim, É a com a questão cultural, resistência, né? né? De novo, Entramos é, nisso entramos de novo, nisso. porque lá eles veem isso como muito importante, né? Então aqui a gente tem que estar ensinando as pessoas de que isso realmente é importante, que não é um seguro, não é um dinheiro posto fora, né? Porque Vocês, enquanto assessoria também, né? De educar esses corretores para que eles não é desistam bem do isso. primeiro A não. gente tem um trabalho constante de visitação. A gente ainda tem, eu mexo, nós, depois da pandemia, a gente teve que mudar muito a forma de trabalhar, né? Porque a gente visitava constantemente. Para gente ter uma ideia, quando estourou a pandemia, eu estava em Júlio de Castilhos, né? E aí tive que voltar de lá e começar a trabalhar em casa, aprender a trabalhar em casa. E isso, para quem é comercial, é muito difícil, né? E aí a gente começou a trabalhar de uma forma diferente, mas a gente notou que os nossos corretores, eles querem a presença. E que isso faz a diferença. Eu acho que a gente tem essa questão muito de interior, né? De sentar para tomar um café, sentar para tomar um chimarrão, né? E aí tu tirar tuas dúvidas e tu ver o que a pessoa tem para te trazer, né? E é uma forma também de tu se aproximar com quem tá ali na ponta e entender, às vezes, até o mercado, o momento, quais são as objeções. Quanto mais perto a gente tá do Sim, porque cliente, a gente melhor, consegue né, entender Cândida? quais são as reais necessidades. Porque o mercado do seguro, ele é muito cíclico, né? E todo dia se lança um produto novo, todo dia tu tem que estudar uma cláusula nova. Então, ele está em constante movimento. E as companhias são diferentes também umas das outras, né? Isso é legal de tu explanar um pouco, né? Porque tu trabalha, Hoje eu tu represento representa 4 hoje. companhias de seguro. A Toque Marine Seguradora, a Surrai, a Darwin e a Justus. A Toque Marine e a Surrai são companhias mais ao molde antigo, né? Onde a Darwin e a Justus são mais tecnológicas, né? Que é onde tu consegue fazer o teu seguro, acionar o teu sinistro pelo celular, né? Não que as outras duas não façam isso. Elas fazem, mas de uma forma diferente. Elas têm mais, eu não sei se é porque a gente está há mais tempo nelas, né? A Toque Marine hoje a gente está representando ela há 12 anos, né? Então, assim, nisso acho que os corretores têm muito disso. Eles nos acionam para um auxílio numa assistência, num sinistro, né? Já onde as outras duas que a gente está começando há pouco tempo, ela é para um público mais jovem, onde se vira melhor com o celular, né? Sim. É prático ali, pegou o celular, Tipo, já tem uma acionou que é por ali, já... aplicativo. Tu vai ter o teu carro rastreado, porque tu vai ganhar descontos na tua parcela do seguro de acordo com a forma que tu conduz o teu carro, né? Aonde as outras duas já são mais engessadas, mas são muito boas. E elas passam uma solidez de mercado muito grande, né? E também essa credibilidade, né? Já sabe que tá mais tempo no mercado, essas em maiores, sabe que São não vai ter companhias problema. sólidas, né? E essas duas novas, eu sempre digo, eu sempre fui
A FJ sempre foi assessoria de uma companhia só, né? Nós trabalhamos 15 anos numa companhia gaúcha, que foi onde tudo começou, né? E eu falo por mim, Cândida, não FJ Assessoria, porque eu sempre fui muito fechada em ter novos parceiros. Eu sempre tive muita raiz nessa companhia, né? E, para nossa sorte, um ano antes ela é uma empresa que ela quebrou no mercado, ela saiu do mercado, né? Um ano antes dela ter esse problema de falência, a gente assinou com a Tóquio Marine, né? E vou te dizer, quando eu assinei, eu levei 1 ano até assinar. Porque eu tinha muito medo de como é que eu ia me portar, como é que eu ia trabalhar com mais de uma companhia, né? E hoje eu vejo que a gente consegue trabalhar com 4 companhias, né? Claro que eu tenho comerciais específicos para cada uma delas, justamente para não misturar a operação, né? E uma forma de trabalhar, né? E eu, Cândida, também precisava ter isso tudo separado, porque o administrar isso é uma confusão, né? São 4 companhias com mentalidades diferentes, com culturas diferentes, com produtos muito diferentes, né? E eu tinha muito medo disso. E hoje eu vejo que a gente consegue, né? E vou te dizer, não digo que a gente consegue com excelência, porque todo mundo erra, todo mundo tem, né, suas limitações. Mas a gente consegue dar uma boa retaguarda para os nossos corretores. Perfeito. E essa gestão realmente, né? De entender que uma seguradora faz assim, a outra faz assim, e aí vocês precisam ser aquele intermediário, né? O corretor chega com a demanda, vocês precisam já ter muito domínio de qual indicar que vai atender bem aquela demanda. E por isso que a gente separa as operações, né? Tipo, eu tenho hoje, são 4 comerciais e eu tenho 3 operacionais dentro do escritório que ficam na retaguarda desses comerciais. Então, assim, porque tipo, a gente não tem hoje condições mais de ter uma condição geral de companhia de seguro como se tinha antigamente toda na cabeça, né? E então, a gente tem essas pessoas na retaguarda treinadas para isso. E elas são treinadas diariamente, porque todas as companhias fazem treinamentos diários, a gente tem acompanhamento das sucursais, né? Então, a gente também tem uma retaguarda das companhias de seguro para isso. Perfeito. E aí também traz uma segurança, né? Tu sabe exatamente o que tu tá falando, o que tu tá vendendo ali para os teus parceiros. Que sempre foi, e que os nossos comerciais também. A gente nunca dá uma informação na dúvida. Eu prefiro te dizer que eu não sei e que eu vou pesquisar para não te dizer nada errado, do que te dar uma resposta na hora e que eu não tenho certeza. E eu acho que isso também faz com que a gente tenha essa confiança das pessoas, sabe? Não é no impulso, mas eu só vou te responder quando eu tiver a certeza. Perfeito. E é isso que traz a credibilidade, a confiança de acreditar que vou com a Cândida porque eu sei que lá vai resolver e vai me trazer a assessoria que eu preciso. Tu diz muito a Cândida, né? Vai com a equipe, porque a FJ é uma equipe, graças a Deus, hoje é uma equipe grande e muito sólida, né? Claro, eu represento a parte comercial da empresa, mas temos muitas pessoas e muita gente boa que a gente treinou para isso, né? A gente precisa do time, né? Com certeza. A gente não vai longe. Eu mexo que eles são os meus braços, né? Porque hoje a gente, graças a Deus, sim, eu me permito a não precisar estar sempre na estrada como eu fazia antigamente, né? Então, eles são os meus braços e os meus olhos da empresa. A visão que traz para eles. E eu sou retaguarda. Quando tu tem uma negociação maior, quando tu tem um envolvimento maior direto com companhia, aí eu me envolvo. Sim, né? Sim. E, Cândida, pensando ali no treinamento que tu tem para os teus corretores, né? Porque às vezes pega lá um empresário que está muito no início. Literalmente, tem que escolher o que vai investir, Sim. né? Como fazer para essa pessoa enxergar valor nisso? Porque, de fato, está trazendo segurança para o negócio. Mas, às vezes, com limitações, nem todo empreendedor, empresário percebe dessa forma. Né? O que a gente, como assessoria, consegue fazer com os corretores é trabalhar com eles, estudar o cliente, né?
E muitas vezes se juntam nesse atendimento, né? Que faz muita diferença, porque eles veem que é uma companhia que está se interessando, né? Em atender ele e ver quais são as reais necessidades. Então, a gente estuda o cliente com o corretor para entregar para ele o melhor produto e o produto que condiz com a realidade da empresa dele. Perfeito. E, Cândida, nessa questão, né? Por que tu entende, às vezes, um corretor tem um resultado extraordinário e o outro não tem? O que tu imagina que acontece aí no meio? Porque tu tem muita experiência nesse mercado, né? Hoje eu posso te dizer assim, a gente trabalha com corretoras muito grandes no interior do estado, mas muito grandes mesmo, né? E a gente trabalha com corretoras pequenas. É uma questão do interesse, né? Da onde a pessoa quer chegar também com a sua empresa, com a sua corretora, né? E também uma questão de organização. Porque não adianta tu ser muito grande e tu não ser organizado. Exato. Né? Então, assim, e eu sempre digo, a gente tem um corretor que vende 2.000, 5.000 mês. Mas um dia aquele pequeno, se ele tiver interesse no negócio dele e se ele for instigado, ele também pode ser um grande. Perfeito. Né? Então, esse tipo de entendimento, a gente também, às vezes, mostra para o corretor. Olha, tu pode crescer em tanto nesse segmento. A gente tem corretores hoje que têm outros tipos de negócios. E eles podem usar aquela carteira do outro negócio para fomentar a sua corretora, né? Então, isso a gente, muitas vezes, tenta mostrar para o corretor esse tipo de negócio, diferenciado, né? E que vai te trazer um retorno, né? É bacana que tu traz, porque o discurso bonito, mas porta para dentro confuso... muito! Quem tá ali vai perceber, não adianta. E isso é em qualquer ramo, né? Em qualquer ramo, tu consegue ou alavancar uma empresa ou destruir ela. E é muito da organização e da tua força de vontade. Isso aí. É bem isso, Cândida. E a gente tem muito aquela coisa, né? Eu tenho muito disso. Pessoas compram de pessoas. Sim. Então, aonde tu for uma pessoa idônea, tu souber te colocar no mercado, né? E tu conseguir passar para eles uma solidez, né? E que tu sabe o que tu tá fazendo, tu consegue instigar as outras pessoas também. Consegue. Porque passa essa confiança. É bem isso. Tem aquela conexão genuína, né? É isso aí, a questão do olho no olho, né? Do corretor ligar. Cândida, precisava fazer isso. O que tu acha que eu posso fazer? O meu cliente tem essa necessidade, né? E por que não ajudar? Porque a gente é uma parceria, né? Eu sempre digo, hoje a companhia, ela tem um braço, que é a assessoria, mas ela não existe sem o corretor de seguro, né? Sim. E, consequentemente, ela também não existe sem a assessoria. Então, nós somos um grande grupo e que luta pela mesma causa, né? Pelo cuidar do patrimônio e, no caso, a vida das outras pessoas, né? Todos precisam estar em sintonia com a mesma visão e caminhando para o mesmo lado, o mesmo né? foco. Exato. Né? Então, é bem isso. E hoje vocês conseguem... A gente já conversou um pouco sobre isso, né? Mas em quais segmentos que é possível atuar hoje com seguros? Em vários, né? Hoje, claro, o carro-chefe sempre foi, e eu acho que sempre será, o automóvel. Sim. Né? Mas se trabalha muito com seguro empresarial, residencial, o vida, risco de engenharia, para te levantar um prédio, como aqui na nossa volta, né? Para começar a levantar um prédio, tu tem que ter um seguro de risco de engenharia. Então, parte-se desse princípio hoje, que para te começar alguma coisa, tu tem que ter um seguro, né? Um seguro garantia, um seguro de transporte, um seguro de frota, né? Então, assim, tu tem, e cada companhia tem a sua particularidade, né? Mas tu tem um vasto leque de produtos. Eu sempre digo, é difícil tu sentar com uma pessoa que tu não vai conseguir encaixar algum produto nela. É muito difícil. Tem muitas opções ali, Muito. né? E realmente se importar com o outro e entender as necessidades para conseguir fazer uma proposta coerente. Coerente e que condiz com aquela realidade, né? Exato. Tem realmente muitas opções, né? Sim. E aí fazer esse fit também. E existem muitas companhias no mercado, né? Então, tu tem que fazer de alguma forma com que as tuas se destaquem. Exato. E essa questão de estar em evidência, se destacarem, vem muito do relacionamento, né? Indiferente o segmento agora.
Porque eu brinco, né? Chuta uma moita, às vezes sai 20, né? Sim. Mas pessoas que, de fato, se interessem pelo próximo, né? Tem esse atendimento humanizado. E nós aqui do Rio Grande do Sul, eu acredito também que é muito Sim, disso. é muito disso. Porque quando tá em São Paulo, faz ali uma chamada e vai vê, embora. a gente vê que as grandes capitais são diferentes. É uma forma mais tecnológica de trabalhar, né? E aqui não. Aqui a gente vê que é muito olho no olho. Com quem tu faz o seguro? Muitas vezes as pessoas não sabem qual é que é a sua companhia. Não sabem nem o nome da corretora, mas sabe qual é que é o nome da pessoa que te atende. Do seu vendedor, né? Então, tipo, o meu corretor é o fulano de tal. Ele não sabe nem o nome da empresa do corretor. Mas é aquela pessoa. Pessoas compram de pessoas, volto a te dizer. Fideliza com ela, né? E aí segue. Sim. E aí vai vem uma a vida. indicação também, né? Isso. E ele me atendeu super bem. Ele me deu atendimento às 2h da manhã, às 3h da manhã, quando eu tive um problema. Tipo, eu vou indicar pro meu amigo, porque eu não quero que ele passe um trabalho desnecessário. Exatamente. Né? E é bem isso, assim, né? Porque normalmente tu lembra do seguro no momento ali que tu tá precisando, né? Eu sempre mexo, né? Ninguém me liga para dizer, fechei um seguro contigo e ele tava muito bom, o preço tava ótimo. Não. Todo mundo me liga quando eu preciso, tua assistência 24 horas não funcionou, como é que a gente vai fazer? Eu tô com um carro lá no meio do mato, não sei como fazer, né? E é assim com o corretor também. Então, assim, a gente tem que estar sempre à disposição. E ter essa organização que tu trouxe na tua fala, né? Para nesses momentos ter um processo, saber exatamente o que fazer, aonde levar o cliente, né? E tu ter o caminho para onde tu possa amenizar aquela situação. Porque é um desconforto, né? Tipo assim, o teu carro deu uma pane. Gente, pode acabar teu dia, né? Então, assim, tu ter a pessoa que vai fazer, que vai te orientar e que vai te dar o suporte, meio caminho andado, né? Então, assim, tu te sentir seguro, eu vou deixar a chave do meu carro aqui, eu vou tocar o resto do meu dia, né? E isso é muito importante. Traz esse alívio, assim, né? Tipo, eu pago, mas eu também sei que no momento que eu precisar, eu vou saber e eu tenho com quem me socorrer. Ali, né? Perfeito. E, Cândida, nesse meio, assim, né, entrando um pouquinho para o marketing, como vocês comunicam esse valor, assim, para as pessoas chegarem até vocês? Ou vocês já chegaram num momento de estar tão reconhecido que vem muito pela indicação? Vocês chegam a trabalhar o marketing de forma, assim, mais do digital? A gente tem hoje uma empresa de marketing, né, que nos dá esse suporte, que é Elas Digital. E a gente está sendo muito feliz nesse acompanhamento com ela. A gente não fazia isso, vou ser bem sincera, a gente não tinha braço para isso tudo, né? E aí, a partir do momento que a gente contratou a agência, a gente trabalha especificamente as companhias direcionadas para os nossos corretores, né? Que é onde a gente tem que mostrar o nosso diferencial para os corretores, para eles venderem as nossas diferenças, né? Então, a gente precisou, sim. Porque nós somos a assessoria mais antiga do Rio Grande do Sul, né? Então, a gente está entrando no 21º ano de FJ Assessoria. Então, assim, a gente começou pequeno, a gente foi indo e a gente acaba não se dando conta da proporção que a gente tem, né? Então, a gente pegou essa agência e a coisa está fluindo muito bem. E, por incrível que pareça, eu digo hoje redondo 180 corretores, mas a gente deve ter mais na grade, né? E a gente tem muito corretor novo no mercado, né? E muita gente procura a gente para começar a fazer o seu cadastro em companhias de seguro porque querem o nosso atendimento, né? Então, assim, a gente consegue ver e se mostrar no mercado também com a mesma solidez que um corretor de seguros. Sim. E um dos desafios é justamente comunicar isso também, que vocês não são corretores. Porque isso se confunde muito, muito. É muito difícil para o consumidor final, que eu sempre digo para o segurado, entender que eu não vou vender o seguro direto para ele. Mas sim, eu vou indicar uma corretora parceira para que faça esse atendimento, né? E esse posicionamento, falando no digital, é um desafio muito grande. Porque o entendimento não é fácil, né? Porque as pessoas não nos veem como companhias de seguro, mas o nosso atendimento é tanto quanto
o de companhia de seguros, porque a gente tem todos os acessos que uma sucursal de companhia de seguro tem, né? Então, a gente se equipara hoje como uma filial de companhia de seguro, né? E muita gente não entende isso. Acha que o que é FJ, o que é a Cândida e o Fernando? Não, eles vendem seguro, né? Então, tu conseguir explicar, até tu conseguir mostrar que não é isso. É por aqui! É um outro lado da questão, né? Hoje já acho que as pessoas já conseguem entender um pouquinho, mas vou te dizer, é difícil. É, sim. Principalmente para aquele novo ali que não tá entrando agora no universo, até entender, né? Olha, não é bem por aqui. Eles fazem a intermediação, Sim, né? Então, realmente, é um desafio. E às vezes, e para os corretores também não nos verem como concorrentes, né? Porque muito acontecia muito disso. Eu não vou entregar minha carteira para eles, porque daqui um pouco eles vão trabalhar com os meus clientes, né? Eu venho de uma família, o meu pai sempre foi, na época não se chamava assessoria, né? Mas era unidade de negócios de companhias de seguro. E ele sempre foi representante. E depois, quando ele se aposentou, ele montou uma corretora de seguros. E eu sofri com isso, porque eu já era assessoria de seguros. E aí todo mundo pensava assim, como é que a filha do Marquese, que trabalha em companhia de seguros e atende o pai dela, não vai puxar a minha carteira e não vai entregar para o pai dela? Sim, tudo isso. Tudo isso. Eu vou te dizer assim, não foi fácil. Fazer as pessoas entenderem, ainda mais numa cidade pequena como a nossa. Sim, sim. Que eu não ia pegar a carteira de ninguém e ia entregar na mão do meu pai. A única coisa, eu tinha um corretor que... ele sempre foi muito questionador em relação a isso, né? Eu sempre digo, os mais antigos faziam isso comigo. E era meio que uma tortura, vou ser bem sincera. Imagina. Porque sempre me questionavam, qual é que é o diferencial do teu pai na tua assessoria? E eu dizia, e eu sempre fui muito franca, eu disse, o diferencial do meu pai é que eu não visito ele. Porque ele era uma pessoa que ele me deu a base, ele que me ensinou, né? E era uma pessoa que sabia tudo de companhia de seguro e sabia tudo de produto. Então, assim, eu não precisava visitar ele para vender produto. Porque era mais fácil ele me ensinar o produto do que eu ensinar para ele, né? E esse era o diferencial. Eu nunca visitei a corretora do meu pai. Foi muito engraçado isso. E vou te dizer, e foi uma coisa que foi inconsciente. Porque, tipo, como é que eu vou saber? Eu vou visitar o cara, eu vou querer ensinar ele, se ele que foi o meu mestre, né? Mas olha como tem disso também dentro do comercial, né? E vou te dizer, há 2 anos atrás eu participei de uma reunião onde me disseram isso. Eu não passei, nunca passava nada para ti e eu nunca quis ser atendido pela tua assessoria por causa da tua família, né? E aí eu comecei a rir, eu disse, gente, sim, 20 anos de assessoria, eu não consegui mostrar a minha retidão dentro do mercado seguro, eu acho que eu não estaria com 20 anos de assessoria, né? E a ética também. Eu acho que eu também fui criada nisso, entendeu? O meu pai trabalhou em companhia de seguros, também atendia corretores, né? Então, assim, por que eu vou fazer uma coisa diferente do que eu fui ensinada? Sim, sim. E a ética, para nós, dentro da assessoria, ela é fundamental. Porque eu trabalho com muitos corretores, eu tenho vários, eles trabalham com clientes e que são os mesmos clientes, os corretores se fecham nos clientes. Porque hoje o segurado busca preço, né? A gente não pode ser hipócrita. Ele, por 50, 100 pila, ele troca. Então, assim, e eu sei, muitas vezes, que tenho 2, 3 corretores que estão trabalhando no mesmo cliente. E aí vem a questão do relacionamento que a gente conversou. E aí consegue se relacionar. Ele vai se relacionar com quem o cliente quiser fechar. Eu sempre digo, o cliente é que vai decidir. Não sou eu que vou trabalhar um cálculo diferente. Não, é tudo igual para todo mundo.